Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre controladores que são programados, né? Para quem não participou da nossa última edição do Congresso Laboratório dos Notebooks, que aconteceu agora no ano passado, né, em 2024, a minha palestra foi focada sobre a parte do vCore, né? Sobre ali, passei bastante dica de análise, passei a sequência completa de funcionamento das novas fontes de vCore, né? Que são fontes inteligentes, que não adianta mais simplesmente a gente ir lá e tentar burlar, tentar injetar tensão, que simplesmente não vai funcionar. Se não chega a hora do processador, né? Se ele não entender que é a hora de ele gerar uma habilitação para a fonte dele, que ele já tem essa capacidade de se comunicar com a fonte, ela simplesmente não vai funcionar. E o que muita gente não sabe inclusive eu falei lá durante a palestra, é que hoje em dia, muitas vezes, quando nós pegamos essas fontes com defeito, né, que a gente precisa fazer substituição do controlador em si, muitas vezes só trocar o controlador não vai resolver, porque ele passou a ter um firmware interno, né? Na verdade já tem um certo tempo que isso vem acontecendo, e isso não é só para controlador da fonte do vCore, outras fontes também, em alguns casos, fonte da memória, fonte da GPU, fonte do PCH, todos eles podem vir programados, isso depende muito do projeto que você está trabalhando, e inclusive também circuito do charge, né? Então, muito em breve vai começar a aparecer aqui no Brasil, né? Vai começar a se popularizar, as coisas sempre demoram um pouquinho para chegar aqui, mas logo logo nós também estaremos recebendo esses controladores do CI de charge que tem programação interna, tá? Então eu estou aqui com uma plaquinha na bancada, que é uma NMC871. Essa é de um notebook gamer da Lenovo, né? E o problema dela não tem nada a ver com a fonte, né? Inicialmente o problema era a fonte, nós já fizemos aqui a análise, tudo certinho, já foi resolvido o primeiro problema, ela continua sem dar imagem. Chegou o momento ali em que o processador ele passou a ser alimentado, ele começa a se comunicar com o PCH, até que ele vai seguir na sequência e fazer o reconhecimento de memória RAM. É esse o problema dessa placa. Tá aqui na bancada para mim fazer a substituição do processador, porque eu já identifiquei que o problema é ele. Só que como eu vi que ela tem um controlador programado, eu já estava devendo um vídeo desse aí para o pessoal, e disse, então vou falar um pouco sobre isso, tá? Então não é um vídeo de reparo de placa, é só para a gente ver aqui alguns detalhes. Então já de cara aqui, a primeira coisa, vou mudar aqui para o desktop. A primeira coisa que a gente tem que começar a ver, deixa eu ver aqui minha telinha de feedback, que eu estou dividindo a tela, para mim ver como é que tá ficando a visualização aí para vocês. Então eu vou colocar esse cara para cá. Pronto, acho que aqui ficou legal. Primeira coisa, eu tô com alguns aqui, esquema aberto e tal. Esse aqui é o esquema dessa placa, tá? Esse aqui é o controlador que a gente está trabalhando, que é o PU2960. E o modelo dele vai estar aqui embaixo, ó. É esse aqui, é um MP2949A, tá? Tem vários modelos, né? A maioria dessas placas aqui utiliza esse aqui, que é um controlador da Monolithics. Tem vários controladores, vários mesmo. Depende da aplicação, isso aí, logicamente, é definido pelo engenheiro lá na hora da fabricação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. A primeira coisa, né, Edson, como que a gente faz para detectar se esse cara, se ele tem programação ou não? Primeira coisa, é muito comum quando ele tem programação, isso no caso do Monolithic, tá? Desses aqui que são os MPs. É o que? Nós temos aqui o bloco de controle, que seria o bloco SVID. Então eu tenho aqui, por exemplo, o pino 27, que é o nosso clock, eu tenho o pino 28, que é o nosso data, e tem aqui o pino 29, que faz o papel de alert, né? Aí do outro lado nós vamos ter também, ó, outra comunicação, é o SDA, seria o data, e o SCL seria o clock, você vê que ele coloca um P, que seria a abreviação de programmer, tá? Então a primeira coisa é isso aqui, nós teremos aí duas linhas de comunicação nesse controlador, tá? Lembrando, é um padrão que eu já anotei nesses controladores da Monolithics. Beleza, só que tem muita gente que está cometendo um errozinho aqui, deixa eu ver que eu separei alguns para vocês verem, ó. Que é, por exemplo, esse aqui, ó. Outro dia eu tava com... Deixa eu ver, isso aqui é um catálogo. Outro dia eu tava com um aluno, né? E aí ele falou assim, Edson, eu tô com um controlador aqui, cara, e ele é programado. Tem como tu confirmar pra mim se é isso mesmo? E aí de cara, na hora que eu joguei, não era esse aqui, tá? Eu só peguei esse aqui como exemplo, mas na hora que eu peguei aqui, que eu joguei de cara, assim, cara, mas onde foi que você viu essa informação de que ele é programado? Aí ele falou assim, não, tem aí no datasheet, já tem logo na primeira página. E aí ele tava lendo isso aqui, ó. Que seria esse Programmation Software Start, e esse aqui, ó,
Programmable, né, seria CCM. Beleza, e não é isso aqui, tá? Essas informações aqui, essa features aqui, seriam as funcionalidades desse controlador, mais ou menos ali literalmente isso, funcionalidade. Tentei pensar aqui em algum adjetivo, mas não consegui pensar não. Beleza, só que isso aqui, ele está dizendo o quê? Que esses caras aqui, né, que esses parâmetros, eles são ajustáveis, não é que ele é programado, tá? Não é que ele tem uma programação, ele está dizendo que eu posso ajustar esses caras aqui, tá certo? E normalmente esses ajustes aqui, que ele chama de programmable ali, seria via strap, né? Então, por exemplo, tem alguns pinos aqui que são pinos de configuração. Então, por exemplo, o ILM aqui, ele é um pino de configuração para determinar aqui qual é a corrente máxima que esse cara consegue fornecer. O enable aqui, ao mesmo tempo que ele é um enable, ele também é um sincronizador, né? Então, eu tenho aqui enable/sync. Então, esses caras, eles podem ser programados, mas essa programação acontece mais no sentido de ele poder ser ajustado, tá? Seria basicamente isso aí. Ele consegue receber um ajuste. E aí, ó, quando ele é realmente programado, normalmente a gente vê aqui, ó, na entrada aqui. Logicamente, gente, isso aqui não é um padrão que sempre vai ser assim. Até agora, a maioria dos que eu peguei eram assim, tá? Mas não quer dizer que todos vão ter que ser assim, não. Até porque eu não vi todos ainda, né? Então, eu tenho aqui, ó. Ele está dizendo que ele é um controlador digital com multifases e ele tem uma interface PM Bus. É isso aqui, ó. Sempre que você vê essa palavrinha aqui, PM Bus, sim, aí esse cara, ele tem um controlador interno e esse controlador a gente pode programar, tá? Já começa também aqui alguns detalhes que na grande maioria das vezes, todos os dispositivos que trabalham com linha de comunicação, eles já têm um controlador interno e esse cara, ele é programado, tá? Então, na teoria, todos os controladores que têm alguma interface de comunicação, eles são programados. A questão é que muitas vezes ali no processo de fabricação, o fabricante ele não dá para a gente acesso para que a gente possa fazer, que a gente consiga fazer essa leitura, né? Inclusive tem um estudo sobre Super I/O que eu estou fazendo, que possivelmente eu vou estar levando aí nos treinamentos presenciais, que está sendo um estudo bem bacana, que é justamente sobre isso, que todos os dispositivos que são inteligentes, a gente tem que conseguir ter esse acesso a ele. Então, só que o que acontece é que na grande maioria das vezes apenas o fabricante tem esse acesso e a gente não consegue ter, tá bom? Mas sem delongas, pra gente, e é isso, e pra gente fazer a programação desse cara, né, antes de falar de como fazer a programação, o que pode acontecer? O que pode acontecer é justamente o seguinte, na configuração desse carinha aqui, todos os parâmetros deles podem ser modificados via programação, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar isso na prática. Então, todos os parâmetros, eles podem ser modificados via programação. Então, o que acontece muito é o quê? A gente troca o controlador, ele tem enable, só que ele não funciona, ele não segue ali a sequência dele. Em outros casos, pode acontecer também de ele ter um enable, ele gerar uma tensão de saída, só que ele não consegue fornecer corrente suficiente para que o processador consiga trabalhar da forma que ele deveria trabalhar. Então, isso é uma coisa que pode acontecer bastante. Então, aí a gente vai lá, pega esse firmware, né, que na verdade não é bem um firmware, é meio que uma tabela de configurações. Então, a gente pega essa tabela de configurações, programa ela de acordo com o nosso controlador, de acordo com a nossa placa, tá? Isso pode variar, Edson, se eu pegar, isso aqui você pode até fazer você pode linkar com o Super I/O. Por exemplo, eu posso pegar um KB9012 e trocar para qualquer placa. Ele vai funcionar? Na grande maioria das vezes não, porque por mais que seja o mesmo modelo, as configurações, né, a programação dele é diferente, ela está associada à placa-mãe. Com esse cara aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente faz essa mudança, a gente tem que sempre fazer os backups e deixar lá identificado qual é a placa, identificada a quantidade de fases. Ele dá aqui pra gente, ó. Eu peguei um aqui que estava bem bacana, que eu acho que é esse aqui. Olha isso aqui, ó. Nesse features aqui, ele fala pra gente quais são as configurações que esse controlador pode ter. Então, eu posso ter a configuração aqui, ó, 3 mais 2 mais 1, 4 mais 1 mais 1, 2 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1.
que é justamente a quantidade de fases que vão trabalhar, se essas fases elas estão associadas, se essas fases serão individuais, se eu terei duas fases que vão funcionar inicialmente e outra fase vai depender de alguma outra coisa para que ela possa funcionar. Então essa programação veio justamente para isso, para trazer mais comodidade, né, para o fabricante da placa ali, na hora que ele vai desenvolver essa fonte do V-Core, né, que é uma fonte muito sensível, vamos dizer assim, uma fonte muito importante. Então basicamente é isso aqui. Para estar fazendo a gravação desse carinha, nós vamos utilizar um controlador da Monolithics. Eu vou filmar aqui para você, vai estar aparecendo aí nesse momento na tela. Então, o controlador, gente, vai ser esse carinha aqui, ó. É com ele que nós vamos fazer a parte da gravação, tá certo? Ele tem 3 pinos aqui que nós vamos utilizar, né? Que é o clock, o GND e o data, tá certo? Esses caras vão vir ligados aqui no controlador, ó. Já deixei soldado aqui, depois eu vou mostrar no esquema elétrico como que faz isso aqui. E tudo que eu preciso é plugar aqui a minha fonte de alimentação e belezinha ir lá para o controlador, que eu já vou mostrar para vocês aí que seria a interface gráfica, por onde eu vou estar fazendo toda a parte de gerenciamento, tá bom? Basicamente é isso aqui. Beleza, gente, e como que a gente faz para programar esse cara, né? Já está tudo ligado aqui. O controlador que nós vamos utilizar é esse carinha aqui, que seria, ó, o controlador USB. Aí, para fazer a gravação nele, né, para fazer leitura, gravação, cara, e esse software ele é muito da hora, tem muita coisa aqui, sabe? Tem muita coisa que dá pra gente utilizar mesmo. Inclusive, eu quero deixar um desafio: se esse vídeo ele bater 300 likes e pelo menos 100 comentários, tá? Então se vira aí, compartilha com os teus amigos, nos grupos. Bateu 300 likes, 100 comentários, eu vou trazer um vídeo completo da gente fazendo testes na fonte do processador, utilizando esse cara aqui, mostrando os parâmetros principais que a gente pode levar em consideração na hora da análise, tá bom? Então, missão dada aí. O que é que eu vou fazer aqui? Como você tá vendo, ele tá dizendo ali que a USB não está conectado, né? Por quê? É uma recomendação do fabricante. Então, no manual dele, tem falando que é bom a gente primeiro ligar a máquina e depois que a gente faz a conexão USB. Então, eu vou startar aqui a máquina e vou plugar agora, ó. Então, já reconheceu. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu trazer mais para cá para ficar melhor. Então já reconheceu, agora eu venho aqui simplesmente dar um scan, ele já detectou ali, ó, o modelo do meu controlador, eu simplesmente seleciono ele e ele vai abrir aqui todas as configurações para mim. Cara, isso aqui é muito legal. Como você pode ver, nós temos aqui todos os rails, né? Os rails são as fases de alimentação. Eu tenho aqui a tensão de entrada. Só por isso aqui tem um defeito que é muito bacana, que é, por exemplo, o notebook, ele liga com tela preta se você deixar o carregador e a bateria plugada. Ele liga com tela preta. Aí se você desliga ele, liga de novo, tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. A gente consegue fazer essa análise sem isso aqui, mas cara, com isso aqui, na hora que eu batesse o olho nessa tela aqui, eu já saberia qual é o defeito, sabe? Então ajuda muito, dá pra gente tirar muita informação legal daqui. Então a primeira coisa que ele tá me mostrando aqui são quais são as fases de alimentação que estão conectadas, né? Então eu tenho aqui o Rails 1 e o Rails 3. Ele tá me dando aqui qual é a tensão de saída de cada um, ó. Então o Rails 1, ele tá com quase 1 volt, né? 0,9 volts aqui. E o Rails 3, ele tá com 1.0 volts. O controlador, ele está detectando uma temperatura tanto interna dele como a temperatura da placa de 52 graus e subindo, né? Porque eu tirei a memória RAM e essa placa não está dando vídeo, mas mesmo assim, para preservar a GPU, eu tirei memória, tá bom? E também ele está me dando aqui, ó, qual é o consumo que eu tenho na fase de alimentação número 1. Cara, olha isso aqui. Sem memória RAM, sem a placa estar inteiramente funcionando, olha o consumo que está sendo gerado aqui. Então dá para a gente fazer literalmente muita coisa bacana nesse carinha aqui. E aí tem a parte dos registros, que isso aqui inclusive a gente pode modificar, a gente pode brincar, pode fazer algumas brincadeiras aqui, ó. Na parte avançada nós temos aqui a parte que são as setagens, né? Não sei nem se existe essa palavra setagem, mas são os sets aqui, que a gente consegue fazer preset, consegue modificar essa fonte aqui para fazer algumas brincadeiras, né? Como eu tô te falando. Quer entender um pouco mais sobre isso aqui, espalhe o vídeo aí pra galera. Beleza? Tem aqui a parte do DVID, também são configurações de setagem, né? Eu vou dizer setagem, tá bom?
E nós temos aqui os VR configs, que são justamente as configurações da extensão de saída para cada fase de alimentação. Então, se esse controlador, nessa placa aqui, ele tivesse com mais fases de alimentação habilitadas, elas seriam listadas aqui embaixo e eu poderia brincar aqui e modificar, né, essas tensões de saída. Eu poderia fazer várias coisas aqui se eu quisesse. Na parte de proteção, são justamente a parte das proteções também para cada fase de alimentação. Também não vou me deter muito aqui. E depois nós temos os inputs aqui, ó, que são onde eu posso fazer aqui, posso brincar um pouquinho sobre a questão de endereçamento, posso mudar aqui qual o tipo de configuração, ó, desse cara. Só tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então eu posso modificar ele, ó. Por isso que a programação veio, né? Que é justamente para deixar ele mais flexível, né? Eu posso utilizar ele em vários projetos e eu simplesmente venho aqui e modifico o modo de configuração dele. Posso definir VBoot, posso definir aqui corrente máxima, enfim, tem muita coisa legal que dá pra gente fazer. A parte que nos interessa é essa parte. Na verdade, tudo aqui nos interessa, né? Mas o que a gente quer é essa daqui, ó, que seria o Read from NVM. É por aqui que a gente faz a leitura, ó. Fiz a leitura, todos os registros foram lidos. E aí eu posso vir aqui, dar um export, fazer o backup. Até te recomendo, se você já tem esse carinha, começa a fazer os backups, que logo você vai começar a precisar. Tem a parte de diagnóstico, sysconfig, tem muita coisa bacana, tá? Eu não vou me deter muito aqui não. Aí quando a gente precisa, eu fiz a troca de um controlador e eu tenho o backup dele, nós viríamos aqui, ó, sysconfig, dou um clique aqui, aí você vai lá no seu computador, seleciona o arquivo que você salvou, ele vai carregar, você vem aqui e dá um write, que aí pronto, ele já está casado com a sua placa-mãe, beleza? Aqui na parte de monitor, como eu te falei, tem uma versão do programa que ele abre um monitorzinho maior aqui, com muita informação para a gente brincar, porque esse controlador ele tem várias versões de software, e essas versões de software é de acordo com o controlador, não é com o leitor. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho mais dois aqui que não funcionam com essa versão. Beleza? Mas, Edson, deixa eu só desligar aqui a máquina, né? Que tá com dissipador, mas tá sem cooler. Mas, Edson, eu não tenho esse controlador, cara. E aí, como é que eu faço? Se eu precisar trocar essa placa-mãe, né? Essa placa-mãe não, se eu precisar trocar esse controlador, eu não tenho um gravador, o que é que eu faço? Se você tiver esse carinha aqui, ó, seu problema está resolvido, porque você também consegue fazer a parte de gravação com o nosso SVOD, e é isso que eu vou mostrar. Para fazer a utilização com o controlador, você não precisa fazer nada, tá? Até o objetivo dele é esse, é ser utilizado na parte de gravação e ser utilizado na parte de debug também. Já com o SVOD a gente precisa fazer algumas coisinhas, algumas modificações, só que são coisas que se a gente lê o datasheet, a gente consegue entender como é que funciona. No caso, eu não encontrei o datasheet do 2949, mas eu encontrei desse aqui e dando uma lida aqui rápida na parte lá do software start dele, na parte de interface de programação PMBus, também dá para entender o que a gente precisa, mas basicamente aqui, ó, deixa eu voltar no esquema, basicamente aqui, para a gente fazer a parte de programação, nós com o controlador, esse da MPS, tá? Para fazer a gravação com ele, a única coisa que a gente precisa, pode deixar o equipamento aqui, o controlador na placa-mãe mesmo, você vai vir aqui, ó, vai pegar o pino de data e pode soldar nesse padzinho aqui, né? Tá dizendo que é um resistor, mas na verdade é um pad. Então o data aqui, o clock nesse aqui e um GND. Escolhe qualquer GND da placa, deixa ele conectado, mas sem estar ligado na porta USB, e starta a máquina, depois conecta ele e faz o que eu fiz aqui, ó. Faz o que eu vim aqui, deu um scan, ele já vai encontrar ele aqui, você clica, beleza, já vai estar funcionando. Vou até fechar isso aqui. E ele já vai estar funcionando, tá? Então, para usar o controlador dele, que você encontra no AliExpress para vender, você pode simplesmente fazer isso. Agora, para utilizar o SVOD, aí a gente precisa fazer algumas coisinhas. O que acontece? O controlador, quando ele se comunica com a interface desse carinha aqui, ele manda um sinal para desbloquear ele, para desativar ele. Então isso acontece de forma natural. Já o SVOD ele não foi desenvolvido para somente essa finalidade. Ele foi desenvolvido para a gente gravar BIOS, Super I/O, fazer várias coisas. Então nessa parte ele não vai funcionar. Se você vier aqui simplesmente colocar o data, colocar o clock aqui, ele não vai funcionar, já te adianto. Então o que a gente precisa, né? O que lá no datasheet fala que a gente precisa para fazer esse cara funcionar? A gente precisa da alimentação, que seria o pino 44. A gente precisa do enable dele, tá certo?
Isso aqui, teoricamente, faria a parte de comunicação funcionar. Só que, como eu te falei, o SVOD ele vai ficar tentando ler os endereçamentos, só que alguns desses endereçamentos eles estarão sendo utilizados. Então, para que eles não sejam utilizados, a gente precisa travar a sequência de funcionamento desse carinha aqui. Então, a gente pode desabilitar qualquer um dos canais do SVID, né? Pode ser o pino 27 ou o pino 28. Só remover qualquer um desses dois resistores aqui, ó, que ele já vai funcionar, tá certo? E a gente também precisa habilitar o modo de programação, que o controlador, né, o gravador USB, ele faz isso nativamente, né? Então ele manda isso via linha de comunicação. Aqui, como a gente está utilizando um dispositivo que não foi feito para essa finalidade, a gente precisa forçar isso. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho uma linha de 3VS, só que esse resistor ele não está no lugar, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu fiz um jumperzinho aqui, ó, do ponto 1 para o ponto 2 e beleza. Então faz o jumper aqui, como eu vou ter que fazer isso aqui, eu vou até te mostrar. Então a gente faz um jumperzinho aqui, coloca os pinos de data e clock e maravilha, tá tudo certo, ele já vai funcionar perfeitamente bem. Então vamos lá, para isso eu vou mudar aqui pro microscópio, que eu acho que vai ficar melhor de vocês acompanharem aí. Então, beleza. Já estamos aqui no microscópio. Vou só desativar aqui para ficar tudo tranquilo. Ó, tá tudo melado de fluxo aí. Inclusive, gente, dá para fazer... Deixa eu ver como é que tá ali na câmera. Dá para fazer até essa gravação com o controlador fora da placa, tá? Dá para fazer isso também. Não é obrigado ele estar aqui na placa, não. Tem como a gente fazer com ele fora da placa. Então vamos lá, vou dar um zoom aqui. Deixa eu ajustar aqui a imagem da câmera. Aí, garoto, agora ficou legal. Então, beleza. Aí o que, que vai acontecer? Ó? Para a gente fazer essa gravação utilizando o SVOD, a gente precisa desabilitar o SVID, né? Então eu posso ir em qualquer resistor que está lá na linha do SVID, pode ser no data, pode ser no clock, qualquer um deles, e eu preciso tirar ele de lá, tá? Para não ter mais comunicação do controlador com o processador. Então, deixa eu só ajustar aqui para vocês ficou da hora e para mim ficou ruim. Deixa eu ver. Agora ficou bom aqui. Beleza, como é que tá aí? Tá. Agora só. Ó, o controlador tá bem aqui. E aí, ó. O resistor que a gente vai tirar vai ser esse cara aqui, ó. Eu não lembro se ele é do data ou se é do clock, mas como eu falei, qualquer um deles pode remover, tá? Então vou pegar o fiozinho, vou colocar aqui de lado. Logicamente. Ah, vou deixar ele aqui, ó. Não tá pegando nada, tirei. Beleza. Aí, ó, o data, ali, acho que esse aqui é o data é o clock, um dos dois. Então tá aqui, ó, tá ligado direto no controlador, o de baixo tá aqui ligado direto no controlador. Aí lembra que eu falei que tem um resistor que tá fora da placa, que é o que recebe a alimentação de 3,3 VS? É esse aqui, ó, tá fora da placa. Então o que é que eu vou fazer? Pegar um fiozinho de jumper e vou colocar ele aí. Eu vou forçar essa alimentação. Só lembrando que quando a gente fizer isso, tem que voltar lá o SVID depois, tá certo? Senão, por mais que você tenha feito o reparo, a fonte não vai funcionar, tá? Eu sei que vai ter uma galera que vai dizer que isso é meio óbvio, né? Mas não custa nada a gente explicar que sempre tem algum colega que pode ser um pouco mais desavisado. Então, beleza. Já tá aqui tudo certinho. Vou tirar esse cara aqui agora. Beleza. Então tá tudo pronto. Vou voltar para a área de trabalho, porque o que a gente tinha para fazer aqui já foi feito. Então, deixa eu voltar aqui para o desktop e agora que a gente precisa do nosso SVOD.
Nesse VOD, gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Na hora que a gente plugar aqui o SVOD, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar pegar um take aqui com a câmera. Eu vou plugar o SVOD, ó. Pluguei ele, reconheceu. Aí a gente vem aqui em Setup e PM Bus PWM. Beleza. Aí ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Deixa eu deixar isso aqui de lado. Ele vai mostrar aqui pra gente o que, é que a gente tem que ligar, ó. Pino 4 aqui, né? O último pino aqui. Imagina que isso aqui é o lugar onde a gente coloca a BIOS, né? Quem usa SVOD sabe que aqui é onde a gente coloca a BIOS. Então o SCL aqui seria o pino 3, o GND o pino 4 e o pino 7 aqui o SDATA, né? Então, basicamente é isso. Vou simplesmente... Já tá todo mundo soldado aqui. Aí, galera, isso aqui eu não vou nem mostrar não, tá? Isso aqui não tem segredo nenhum, cara. É só fazer a ligação, deixar o controlador aqui. Só tem que tomar cuidado para ligar o fio certinho e principalmente não colocar o GND onde não deveria colocar, tá? Então, primeiro aqui, deixa eu ver, tá aqui. Então, infelizmente não vai dar para mostrar para vocês aí, mas como eu tô falando, não tem segredo isso aqui. Tô simplesmente seguindo aí as informações que o SVOD me passou. Eu coloquei o clock, data, GND, beleza. Vou travar aqui o SVOD. Ter certeza que está certinho. E agora a gente pode ligar a fonte. Liguei a fonte, placa startou. E agora vamos verificar se a gente consegue fazer a leitura aqui, ó. Então a gente vem aqui em PM Bus. Vou tirar esses caras aqui. E eu venho aqui e seleciono o modelo do meu controlador, que é esse carinha aqui, ó. 2949. Dou um scan. Não encontrou. Deixa eu fechar aqui de novo. Desconectei o SVOD. Vou remover aqui a alimentação da placa. Só ter certeza. Não, o fio está no lugar certo. Conectei o SVOD. Venho aqui agora. PM Bus. Vai abrir. Manda ele escanear, ó. Agora show de bola. Eu acho que não pode selecionar isso aqui, eu não lembro, né? Porque depois que eu vim dar uma fuçada aqui no SVOD pra mexer nele, eu não lembro se não pode selecionar isso aqui, tá? Mas de todo jeito, ou tenta selecionando, tenta não selecionando, é para funcionar. E aí nós temos dois endereçamentos aqui, ó. A gente pode, eu não cheguei a ler a fundo ainda isso aqui, se faz diferença utilizar qualquer um dos dois endereçamentos, né? Mas eu estou utilizando esse 00 aqui e tem funcionado certinho, tá? Então pode deixar nele, mas eu vou fazer na leitura nos dois para você ver que os dois funcionam perfeitamente bem. Depois que a gente seleciona ele aqui, vem aqui dar um read byte, quando ele der aqui um no acknowledge, quer dizer que a comunicação foi estabelecida. Aí eu venho aqui agora, ó. Aí sim, ó, nesse ponto aqui, se eu tentar fazer a leitura, por mais que eu tenha colocado o endereçamento aqui, sem selecionar ele aqui, não vai funcionar, tá? Então eu venho aqui, seleciono ele, e aí sim, ó, dou um read. Funcionou muito bem, cara, muito bem mesmo. O SVOD 3 para isso aqui, eu gostei, eu fiz bastante teste, funcionou legal, ó. Então ele fez a leitura, aí a gente pode voltar aqui na parte de monitoramento e vai estar aqui, ó. Todos os presets, né, vão estar aqui. Aí o que a gente pode fazer? Salvar, né? Te recomendo que você comece a fazer os backups. Inclusive eu tenho aqui, ó. Eu tenho alguns backups aqui. Primeiro eu salvei por modelo do controlador, né? Depois que eu dei uma olhada assim, pô, isso aqui não vai funcionar. Eu preciso fazer uma associação com as placas-mãe. Então, mas já deixei salvo aqui. Eu tenho outro banco de dados que eu não encontrei. O outro já está associado à placa-mãe, quantidade de fases, qual é o tipo de processador, corrente máxima. Já deixei ele salvo, tá? Mas basicamente é isso aqui. Se a gente clicar aqui em Save, vai fazer... Eu vou salvar, né, um backup. Até clicar aqui, ó. Vou salvar esse backup. E quando eu precisar, eu venho aqui em Open, que já vai listar eles lá também. Eu abro, dou um write aqui, que ele vai gravar certinho. Então, basicamente isso aí dá para você ver que não tem muita coisa o que fazer, né? Basicamente, ler datasheet, fazer uma interpretação legal do datasheet aí que a gente consegue desenrolar certinho, tá certo?
O bacana é o quê? Que, teoricamente, esse tipo de gravação é pra gente conseguir fazer com qualquer gravador de BIOS, tá? Inclusive, vou até tentar fazer alguns testes. A única coisa que eu acho que vai ser difícil é porque aqui ele seta pra gente qual o controlador que a gente está utilizando. E quando eu não faço isso aqui, ó, deixa eu fazer um teste aqui pra vocês verem. Ó, quando eu... Tá ligado ainda? Quando eu não faço isso aqui, ó. Vem aqui, Look Connection... Aí, vamos vir aqui em PMBus, vamos escanear, ele encontrou. Ah, tá, deixa eu mostrar que dá para ler os dois endereçamentos, né? Então, escaneei, vou dar uma lida, ó, já deu o sinal de OK aqui. Se eu vim aqui em ler, ó, ele dá essa mensagem de erro, tá? Por quê? Porque eu não selecionei o modelo, ó. Agora, se eu selecionar o modelo e mandar ler, ele vai ler normal, tá bom? Então, qualquer um dos dois, né? Até por segurança, eu tô começando a fazer backup desses dois aqui. Aí eu coloco o endereçamento 00 e o endereçamento 20, tá certo? Tô colocando lá para ter essa certeza, né? Que vai que precisa programar os dois. Até hoje nunca foi preciso, mas vai que precisa, beleza? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês no vídeo de hoje, né? E lembra, se bater 300 likes ali e pelo menos 100 comentários, vou trazer a parte 2, a gente fazendo uma análise um pouco mais detalhada. E antes de terminar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Do dia 24 ao dia 30 de maio, eu vou estar lá na Paraíba com o Christian Barajota trazendo um mega treinamento avançado, full osciloscópio, sobre linha de comunicação. Vamos falar sobre controlador programado, circuito de charge, como identificar processador ruim, PCH, falhas de BIOS, falha de Super I/O, enfim, muita coisa bacana. Serão 7 dias de treinamento e as informações estarão aqui embaixo na descrição, tá? Qualquer dúvida, só mandar mensagem lá que eu vou estar te respondendo pessoalmente. Agora sim, te deixo um forte abraço e até o próximo vídeo.